Olá, turminha do primeiro ano. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Bom, hoje, sexta-feira, vamos fazer as nossas atividades de ciências, história e geografia. E dessa 14ª coletânea. Eu quero que vocês façam essas atividades com bastante capricho e atenção. Mesmo que você já esteja cansado, porque hoje é sexta-feira e você já fez todas as disciplinas durante a semana, é importante a dedicação. Afinal de contas, amanhã é sábado, vai ser dia de brincar com a mamãe, com o papai, com a sua família. Domingo também você vai poder descansar bastante. Então, bora concentrar aqui as energias e fazer a leitura dos pequenos textos e responder essas atividades com bastante capricho. Vamos lá. Na primeira folhinha aí, que é a folhinha de ciências, tem um texto. Esse texto ele vai falar sobre alguns cuidados que a gente precisa ter para evitar doenças. Então eu vou ler com vocês bem devagar. Vai passando o dedinho e vai tentando ler junto com a tia, tá bom? Vamos lá. A falta de saneamento básico pode causar várias doenças, como hepatite, leptospirose, cólera, doenças de pele, diarreia, tifo, febre amarela, viroses, amarelão, esquistossomose, dentre outras. Vivendo em um ambiente saudável, nos desenvolvemos e aprendemos mais. E temos uma qualidade de vida bem melhor. Viu que nesse texto tem um monte de palavra diferente? Quando você não souber essa palavra ou a que doença essa palavra se refere, pode perguntar para a mamãe, para o papai, para a vovó ou para a tia, tá bom? Eu vou ficar bem feliz em te dizer que doença é essa. Geralmente são doenças causadas pela falta de tratamento no esgoto da casa. Tem muitas casas ainda, até aqui no nosso município, que não tem esgoto tratado. E aí, esse esgoto que não é tratado, ele acaba contaminando o solo, contaminando a água que às vezes a própria família consome, outras vezes a água do rio. Então, esse é um problema muito sério, a falta de saneamento básico. Quando a gente tem a consciência da seriedade desse problema, a gente passa a ter mais cuidados. Exemplo, vamos dizer que você mora numa rua que não tem calçamento e lá naquela rua que não tem calçamento, fica passando por ali uma aguinha que escorreu lá da casa do vizinho. Será que pode brincar nessa aguinha que está escorrendo ali? Não, não pode. Por quê? Porque pode ter micro-organismos naquela água que podem te causar algumas dessas doenças que a tia falou no texto. Por isso é muito importante ter bastante cuidado. Vamos lá para as atividades então. Marque com X o que devemos fazer para manter o ambiente limpo, para termos uma boa saúde. Além do saneamento básico, tem alguns cuidados que nós podemos ter com o meio ambiente para que a gente continue com a saúde boa. Dentre esses cuidados, vão ter alguns que vão estar listados aí, você vai marcar o X naqueles que você pode fazer, tá bom? Jogar lixo nas lixeiras, você pode fazer isso? Se você pode, marca um X, se não pode, não marca. Aqui faltou um R. Limpar o ambiente onde vive. Você pode fazer isso, seja dentro da sua casa, seja no quintal, seja na rua. Você pode fazer? Hein? Eu acho que sim, hein? Você também acha? Marca aí.
Não jogar esgoto na rua ou em rios. Onde não tem saneamento, geralmente a água do esgoto vai parar no rio. E isso é muito triste, porque acaba prejudicando toda a vida que depende da água do rio, inclusive a nossa. E aí, não jogar esgoto na rua ou nos rios é uma coisa que você pode fazer? Se for, marca o X também. Na segunda, pede para você escrever. Então, fala assim, ó, escreva certo ou errado em cada figura. A latinha cheia de lixo, tampadinha, tá certo ou tá errado? A menina jogando o seu lixinho na lixeira, tá certo ou tá errado? E o saco de lixo todo aberto, todo rasgado, com um monte de mosca voando, certo ou errado? Escreve aí. Na outra parte, tem assim, ó, na próxima questão, logo aqui. Responda. É para falar a verdade, hein? O que você faz com o lixo de sua casa? Onde você joga o lixo quando está na rua? Letrinha C, na escola. Quando a gente está na escola, né? Porque já tem um tempo que a gente não vai na escola. Onde você deposita o seu lixo? Já pensou nisso? É muito importante a gente ter bons hábitos com o lixo. Assim, a gente vai ter uma casa limpa, uma escola limpa, uma cidade ainda mais limpa. Cada um fazendo sua parte, cuidando do seu lixo, com certeza todo mundo vai perceber a diferença. Vamos então para a atividade de história, que é a próxima, seguindo aí. E na atividade de história a gente vai falar sobre o tempo. E aí tem um poeminha sobre o tempo que eu também vou ler para vocês. Tempo. Como é que o tempo gosta de passar o tempo? Será que ele tem algum passatempo? Será que ele perde as horas? Ou usa despertador? Será que ele nunca para, nem para dar um tempo? Será que ele nunca se cansa? Será que ele nunca tira férias? Será que ele passa frio quando o tempo não está bom? Quem fez esse poema foi um rapaz, um homem, né, chamado Dionísio Jacó. E aí, você deve ter observado que lá no finalzinho, ó, quando a tia mudava um pouquinho a voz, fazendo uma pergunta, tinha esse sinal de pontuação aqui. Esse sinal de pontuação, ele serve para perguntar. Então, toda vez que você disser uma pergunta, vai ter esse sinal aqui no final. Isso é muito legal. Mas bora lá responder. Após a leitura do texto, responda. Quais são os meios utilizados pelo homem para medir a passagem do tempo? Então, você já pensou como que as pessoas fazem para medir o tempo? A gente pode usar o relógio, a gente pode usar o calendário, e assim a gente consegue ver que um novo dia chegou ou que a hora já passou, certo? Então responde aí usando o relógio ou usando o calendário. Pode escrever essa resposta. Na número 2, você vai responder assim, ó. Se não estivéssemos na pandemia, quanto tempo você ficaria na escola? Então, você vai lembrar lá do início do ano, quando você começou a estudar, que você chegava às 7 horas
e sair às 11h30, vai pedir ajuda à pessoa que está te ajudando aí em casa para contar de 7 horas até 11h30, quanto tempo daria. Na questão 3, você vai observar as cenas e vai colorir esses círculos que tem aí do ladinho de cada desenho. Você vai pintar de amarelo as coisas que podem ser feitas e que nós costumamos fazer durante o dia. Vai pintar de azul aquelas outras coisas que nós fazemos durante a noite. Depois você pode fazer um colorido bem legal nesse desenho. Na última tarefinha, a número 4, de história, você vai completar a frase. E essa está muito fácil. Você vai completar a frase com a palavra dia, bem aqui. Depois você vai pintar como está o dia de hoje e pode escrever aqui embaixo dessa linha, aqui nesse espaço branco, essa parte do dia que você pintou, como está o dia. Então vai ficar assim, ó. Hoje o dia está nublado, ou está ensolarado, chuvoso, ou está ensolarado. O que você escolher, você vai escrever aqui embaixo. Na última tarefa, que é de geografia, vai falar sobre os serviços públicos. E aí tem um pequeno texto que a gente vai ler juntos, ó. Serviços públicos estão em todos os lugares. E aí vai dizer o que são esses serviços públicos que estão em todos os lugares. Os serviços públicos é toda a ação pública que visa ou que busca atender a sociedade no exercício de um direito ou no cumprimento de um dever. Então, essa é a definição formal do que é um serviço público. Numa linguagem mais informal, a gente pode dizer que é todo o trabalho prestado por um funcionário público para atender a população de um modo geral. Então, a gente vai fazer uma atividade relacionada a esse serviço público, que é esse trabalho de algumas pessoas para atender o povo. Nós temos aqui nesse quadro os nomes de alguns serviços públicos que são prestados aqui no nosso município, inclusive. Temos os Correios, temos o Departamento de Trânsito, que se eu não me engano não tem mais em Piúma. Temos a polícia, essa sim nós ainda temos. Temos o posto de saúde, temos o corpo de bombeiros. Esses são alguns serviços públicos. E agora nós vamos dizer onde esses serviços públicos atuam. Quem apaga os incêndios? Corpo de bombeiros. Você vai pegar esse nome e vai copiar aqui. Quem aplica as vacinas, né? Onde se aplicam as vacinas? No posto de saúde. Quem é encarregado de manter a ordem pública? A polícia. Quem faz a entrega das correspondências? Os correios. E, por fim, quem controla o trânsito? O departamento de trânsito. Deveria, pelo menos, né? Vamos lá para a segunda e última tarefinha, que vai falar assim, ó. Circule os desenhos abaixo que mostram exemplos de serviços públicos. Vacinação é um serviço público? Sim. E a padaria é? Não. Coleta de lixo é um serviço público? Sim. A loja de carro é? Não. A escola é um serviço público? Educação? Sim, com certeza. E o transporte público também é. Tudo bem, pessoal?
Quando a gente fala de serviço público, a gente tem que pensar que o funcionário público, que é aquele que presta esse serviço, ele não é funcionário do prefeito, ele é funcionário do cidadão. Então, você, por exemplo, é o meu patrão. O serviço público ele é prestado para que todas as pessoas tenham acesso a direitos que são garantidos por lei. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem. Por hoje é só. Até a próxima!